Boa tarde, né, para quem está online aqui nessa aula mediada pela tecnologia. Ou bom dia, boa noite para quem for ver essa aula depois, né? Boa tarde também aos nossos queridos alunos, alunas e aluna da FACIAGRA para o nosso primeiro turma do primeiro período de agronomia, né? Na verdade, para o nosso último encontro de física do semestre ao vivo dessa maneira, né? Como eu disse, esse vai ser o nosso último encontro, aula teórica. A aula de exercícios eu vou gravar e eu espero que vocês vejam esse vídeo até o fim, porque eu vou soltando questõezinhas aí que eu vou passar para vocês. Vou botar uma pausa aqui. Então, nossa terceira avaliação ela será dividida com duas frentes, né? Uma frente que eu vou querer ver os cálculos de vocês, pode ser até das próprias questões que eu for passar, mas aí eu vou dividir. Eu ponho a questão, sei lá, 5 questões para vocês me entregarem 24 horas os exercícios resolvidos, né, os cálculos, e outra metade da avaliação vai ser de questões, pode ser até as mesmas, mas de questão objetiva, né, de marcar lá a múltipla escolha. Então é assim que a gente vai dividir nas duas provas, né? De física e de cálculo, vai ser da mesma maneira. Então, mantenham o objetivo, vocês têm que ver o vídeo até o fim. Como você estava conversando comigo no Ciclete, você tem que rever esses vídeos. Podem ver vídeos dos outros professores da matéria que eu estou vendo, feito hoje. Hoje a gente vai tratar das leis de Newton, para a gente terminar o nosso conteúdo do semestre. Então, você precisa realmente, pega o material que eu coloco, né, no Google Sala de Aula, coloco no Acad Web, né, o portal de vocês da própria instituição, e lá tem todos os materiais. Eu procuro colocar todas as minhas aulas, eu gravo essas aulas aqui e coloco para vocês. Então, vamos lá, né? Terminar o nosso conteúdo de física hoje. A gente vai falar das 3 leis de Newton. E eu vou aproveitar até esse momento, quando a gente for colocar a segunda lei de Newton aí, que eu vou projetar para vocês, eu vou mostrar a escrita que Newton fez da sua segunda lei à época. Por quê? Porque hoje a gente aprende a segunda lei dessa maneira que aparece aí, mas não foi assim que Newton escreveu. Eu até estava falando na aula de cálculo que Newton, quem criou o cálculo infinitesimal. Com qual intuito ele criou o cálculo infinitesimal? Para resolver os problemas dele de física. Então ele tinha um problema de física dele e ele não tinha solução. Por quê? Porque a matemática da época dele não tinha solução. E ele criou a matemática para poder resolver os problemas de física. Então foi um camarada assim que é muito aplicado, né, nas duas áreas, né, do cálculo criado por ele e aperfeiçoado por Leibniz, e a física, né? Tanto que a física clássica na área de mecânica, na área de ótica, é uma física newtoniana. De Isaac Newton tudo adveio, né? Então, falando dessa maneira, vamos lá, né? Leis de Newton. Se a gente pensar na história, a gente tem o seguinte: a gente tinha os camaradas lá da Grécia Antiga que tiveram seus conceitos filosóficos, como está aqui a maioria dos filósofos, levado durante séculos. Quando a gente começa a pensar também em diversas coisas, a própria questão do geocentrismo, né, que a Terra era o centro do sistema, do universo, a gente pensa numa Terra plana, nessa questão aqui que a gente vai falar agora do movimento, vem tudo de Aristóteles. Então eu tenho o que eu dizia quando eu dou aula para os cursos de física, eu tenho uma física, né, uma ciência aristotélica, onde isso começa a ser quebrado depois de centenas, milhares de anos, onde vem, né, não tão milhares, né, mas chega a ser 1 milhar, pelo menos, aí, onde eu começo com Copérnico, Galileu Galilei e Newton para quebrar isso. Porque o que é que se dizia?
isso aqui é de Aristóteles, ó. Um corpo ele só está em movimento se tiver a ação de uma determinada influência ou de uma força. Então, se eu tiver um corpo em movimento, mas precisa ter uma força aplicada sobre ele. Era o conceito de Aristóteles. Eu tenho que ter uma força aplicada sobre o corpo para esse corpo estar em movimento. Só que a gente hoje sabe que não precisa de uma força. E Aristóteles dizia ainda o seguinte, que o corpo, quando ele está em repouso, ele está no seu estado natural. Para que o corpo se movesse com velocidade constante, ele tinha que ser empurrado ou puxado de alguma forma. Caso contrário, ele pararia naturalmente. Aí o autor diz aqui, né? São ideias razoáveis. Se a gente for pensar no homem médio, né, na mulher média, na humanidade média, eram realmente conceitos razoáveis. Porém, hoje em dia a gente sabe que eu consigo manter um corpo em movimento sem necessariamente ter uma força aplicada sobre ele. Se eu der um chute numa bola e não existisse uma das forças que eu falei na aula passada, né, o atrito, a bola ia ficar indefinidamente dando voltas sobre a Terra. Aí o que acontece? Eu apliquei a força no início, o impulso, porém depois que eu pus a bola em movimento, ela não vai parar o seu movimento. E para Aristóteles eu tinha que manter aquela força sobre a bola para ela continuar em movimento. Se eu retirasse a força sobre a bola tinha que parar, porque era o seu estado natural. E Newton chega na sua primeira lei e diz o seguinte: todo corpo permanece em seu estado original. Original não é o natural. Original é aquele que a gente começou a olhar. Original é aquilo. Se o corpo está em movimento, ele é o seu estado original. Se o corpo está em repouso, é seu estado original. Todo corpo mantém o seu estado original, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Que é o chamado princípio da inércia. A primeira lei de Newton também é conhecido como princípio da inércia. Todo corpo mantém o seu estado original, a não ser que haja uma força externa sobre ele. E a inércia para Newton, aí a gente já vem trazendo conceitos para nível superior, que é a ideia, né? A inércia para Newton era uma grandeza determinada velocidade. Na verdade, quando eu pegava a inércia, ainda trabalhava com a massa do corpo, eu tinha o chamado momento linear. Ou seja, também era um indicador da inércia, o momento linear. Então, como está escrito aqui, vamos tentar chegar lá, porque a segunda lei tem a ver com a taxa de variação da inércia. Como a gente aprende no nível superior, né? A gente não está mais no ensino médio. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não poderá sofrer uma aceleração. Todo corpo mantém o seu estado original, a não ser que haja uma força externa sobre ele. A não ser que é assim que a gente fala o princípio da inércia. Em outras palavras, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, ele permanece em movimento. É aquele estado original que eu disse, né? O repouso ou o movimento podem, qualquer um dos dois, ser o estado original. Então, ele mantém o seu estado original. Movimento, movimento. Repouso, repouso. A não ser que haja uma força externa sobre ele. Então, isso é a primeira lei de Newton, também denominado princípio da inércia. Que a grandeza inércia para Newton é como eu estava falando. A grandeza inércia para Newton vai ser a chamada, o que no ensino médio a gente aprende como quantidade de movimento. Quantidade de movimento. E a gente trata, na verdade, porque Newton chamou de momento linear, um momento, né? Porque depois surgiram outros momentos. Newton, na época dele, chamou de momento, que era até em latim, momentum, momentum, que é o que a gente chama de momento hoje, né? Momento linear. A quantidade de movimento é o nosso momento linear. É o que Newton chamou de inércia. É o que Newton chamou de inércia, é o momento linear, é a quantidade de movimento. Então, Newton definiu
isso tudo aqui como inércia, né? Como inércia. A grandeza que mede a inércia, né? A grandeza que mede a inércia da seguinte maneira. Ele pegava a massa do corpo e multiplicava pela velocidade. Para definir o quê? Essa grandeza que vai medir a inércia, que é o momento linear. Então, era a multiplicação da massa pela velocidade. Então, se eu tenho a minha velocidade, eu vou manter minha velocidade. Se eu tenho o repouso, eu vou manter o repouso. Aí, quando eu ajo com a força externa sobre ele, eu vou agir com impulso. Porque a força, o impulso tem a ver com a força. Mas isso aí deixa para o próximo semestre. O que nos interessa é entender isso aqui. Deixar aqui para até vocês depois no YouTube, aí quem estiver vendo a aula, der o print aqui. Porque eu não gosto de escrever a segunda lei de Newton como ela está aqui. Porque vai vir aqui agora, ó, vou até manter isso aqui. Pronto, deixa eu apagar. O que é que acontece? Aí a gente aprende no ensino médio dessa maneira. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. No ensino médio, até eu falo isso, falava, né? Que faz uns 3 anos que eu não dou mais aula para ensino médio. Mas ensino superior a gente não pode falar isso aqui. Mas por quê? Porque é o seguinte, Newton, essa grandeza de aceleração aqui, ela surge, lembra, né? A gente deu aula lá no início, né? Lá em cinemática de aceleração, né? Que é uma das grandezas físicas que não produz o movimento, né? É consequência do movimento. A aceleração ela surge mais ou menos 100 anos após, assim o nome da grandeza, a definição, após a morte de Newton. Aí como é que Newton poderia ter escrito isso, né? Ele psicografou depois, alguém psicografou? Não. Newton ele falou o seguinte, para a sua segunda lei, que deu o nome de segunda lei de Newton, ele disse que a força resultante era a taxa de variação da inércia. Ele falou assim. Essa é a segunda lei de Newton de forma real. Se você for no livro, no Principia, que é um dos maiores livros clássicos da física de todos os tempos, Newton escreveu assim, a segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual à taxa de variação da inércia. Essa é a forma que Newton escreveu. Vou botar aqui, deixar aqui guardar. A sua segunda lei. Essa é a segunda lei de Newton. Deixa eu puxar para cá. Né? Essa é a segunda lei de Newton. A força resultante é igual à taxa da variação da inércia. E aí, deu problema, né? Aí Newton cria a derivada, limite derivada, exatamente para calcular essa taxa de variação da inércia. Então, a gente está vendo lá em cálculo limite. Eu não vou chegar no conceito agora para definir, mas Newton escreveu assim, que a força resultante sobre um corpo, que atua sobre um corpo, né, seria a taxa de variação da inércia, dp dt. Ou seja, o dp dt é taxa de variação, dt é taxa de variação. O P é para dizer que é a taxa de variação do momento, que é a inércia, né? Qual a grandeza que mede a inércia? O momento linear. Esse P é a representação do momento. Então, é a taxa de variação da inércia, dp/dt. Trazendo para a linguagem mais específica nossa, eu posso dizer que é dp/dt. A taxa vai ser, aqui faltou o vetor, né? dp, ΔP sobre ΔT. Aí delta a gente sabe que é variação, né? Fica mais fácil até para a gente entender antes da gente chegar em conceito de derivada, né? Que a gente está vendo, começando a ver em cálculo. Aí P eu defini para você, né? Quantidade de movimento P é a massa vezes a velocidade. Porque existia Newton na época aqui, né? Velocidade foi definida por Newton. Aí eu vou fazer o quê? Ó, dp/dt. Então eu vou usar aqui, vou trazer para cá.
Aí eu tenho que a força resultante aqui vai ser dmv, o ruim é a letra aqui, dmv dividido por dt. Aí isso aqui vai ficar, deixa eu trazer uma tela branca, fica melhor para eu escrever aqui. Então eu tenho, né, a força resultante aqui vai ser ΔP sobre ΔT. Beleza. Deixa eu melhorar. Lembrando, aí eu boto um vetorzinho em cima aqui. A força resultante vai ser igual a dP dt. Ou seja, dmv dividido por dt. Vai ficar m dv dt. Deixa eu só esticar aqui. Aí o que é que significa tudo isso aqui que eu escrevi? Aqui, como eu disse, o vetor aqui, vetor aqui, vetor aqui, vetor aqui. dv dt, ou ΔV sobre ΔT, isso sim, 100 anos após a morte de Newton, foi definido como a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Ou seja, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É por isso que depois foi substituído dv dt por A. Aí eu tenho que força resultante, depois de 100 anos, é igual a massa vezes a aceleração. Mas Newton definiu assim: a força resultante é a taxa de variação da quantidade de movimento, né, do momento linear. Então, isso é a definição aqui exatamente da força resultante. Aí é por isso que os nossos livros, óbvio, já trazem dessa maneira. Só que de forma errada, né? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Na verdade, Newton escreveu que força resultante é a taxa de variação do momento linear. E no fim, depois de alguns anos, a gente chega a isso aqui. Ok. E aqui a gente diz que a unidade de força vai ser em homenagem ao próprio Newton, vai ser Newton, né? Ou seja, a massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Ou seja, 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vai ser 1 Newton. Então, a unidade de força, em homenagem ao próprio, é Newton. Em homenagem ao próprio Newton aqui. É interessante essa questão aqui. Ó. Se eu tiver coordenadas em 3 dimensões, que a gente trabalha, né? A gente viu em cálculo que eu posso trabalhar em 3 dimensões. X, Y, Z. Aqui. Aí eu tenho um certo ponto aqui e eu aplico uma força aqui. Vamos dizer que é a minha força resultante já. Pá. E ela tem coordenadas I, J, K, né? X, Y, Z. Então, eu posso ter uma força escrita assim, né? Que é o que a gente vai ver depois, isso já em cálculo, que é o chamado campo vetorial. Eu vou ter o Fxi mais o Fyj mais o FZK. O FZK. Então, essa minha força eu posso escrever assim. Aí eu vou ter força resultante em X, que é MAX, aceleração em X. Vou ter a força resultante em Y, que é MAY. E vou ter a força resultante em Z, que é MAZ. Aí vamos dizer que eu tenho as 3 forças resultantes. Eu tenho 3 vetores, igual como a gente trabalhava com 2. Eu tenho com 3. Então, o que é que acontece? Qual vai ser, no caso, a minha força resultante total? Vou botar a pausa aqui para entender. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, aí eu estava falando dos 3 vetores, em X, em Y e Z. Então, se eu quiser o vetor resultante sabendo o resultante em X, o resultante em Y, o resultante em Z, aí eu faço o seguinte, meu vetor resultante geral, já não mais em vetor e sim em módulo, o módulo dele, né, eu posso botar assim, vai ser a raiz do módulo desse ao quadrado, né, do vetor resultante x ao quadrado, mais o módulo desse ao quadrado, mais o vetor resultante em y ao quadrado,
mas o módulo desse é ao quadrado, né? Mas o vetor resultante em Z ao quadrado, tudo dentro da raiz. Como a gente já estudou em vetores, né? Por isso que eu bati tanto, eu passei a unidade todinha falando de vetores exatamente nesse intuito, né? Para não precisar mais a gente se ater a esses detalhes aqui, né? Importante, como traz aqui, a componente da aceleração em relação a um dado eixo é causada apenas pela soma das componentes das forças em relação a esse eixo, e não por componente de forças em relação a qualquer outro eixo. É para dizer o seguinte, se eu tenho uma aceleração em x, quem te dá essa resultante em x, quem te dá essa aceleração em x é uma força resultante em x. Se eu tenho uma aceleração em y, quem te dá essa aceleração em y é uma força resultante em y. É isso que quis dizer. Para a gente resolver problemas sobre a segunda lei de Newton, frequentemente a gente vai desenhar diagramas chamados diagramas do corpo livre, no qual o único corpo é mostrado é aquele que a gente vai somar as forças sobre ele, né? Eu vou descer logo aqui, porque aqui tem muita teoria, né? As setas, não sei o que, vou puxar, pronto. Esse bloco aqui, como exemplo. Eu já tenho as forças sobre ele. Eu vou ter 5 newtons para a direita e tenho 3 newtons para a esquerda, aqui. Então, qual é o diagrama do corpo livre? É esse, já está pronto. Eu não preciso desenhar de novo. Beleza? Beleza. Aí diz o seguinte, a figura mostra duas forças horizontais atuando em um bloco apoiado em um piso sem atrito. Se a terceira força horizontal F3 age sobre o corpo, determina o módulo e a orientação de F3 para o bloco estar em repouso. Vamos lá. Eu tenho 5 newtons para a direita e 3 newtons para a esquerda. Meu vetor resultante vai ser 2 newtons para a direita. 5 menos 3, 2. Né? Eu vou no sentido do maior vetor. Vetores em sentidos opostos. Né? 5 menos 3, 2. Aí eu quero um vetor, eu quero uma força para esse bloco ficar parado. Eu vou botar uma força para a esquerda de 2 newtons. Ou seja, 2 para a direita e 2 para a esquerda eu consigo zerar. Ou seja, ele vai estar em repouso. Então, o que é que significa o repouso? Força resultante igual a zero. Se eu tenho 2 newtons para a esquerda, para minha força resultante ser zero, eu tenho que botar 2 newtons para a direita. Então, só que aí vem a letra B. Eu quero também qual é o módulo e o sentido da força para meu bloco se mover para a esquerda com a velocidade constante de 5 metros por segundo. Aí tem uma questão legal que eu gosto de falar quando velocidade constante, que a gente vai chegar numa relação. Eu sempre escrevo isso. Aí aqui eu vou escrever aqui geral. Velocidade constante. Vou botar assim, que aí eu escrevo aqui. Velocidade constante. Deixa minúsculo mesmo. Velocidade constante. O que é que significa velocidade constante? Não sei se você lembra lá de cinemática. Velocidade constante significa aceleração igual a zero. Porque eu não tenho variação da velocidade. E a aceleração é a taxa de variação, né? A taxa de variação da velocidade. A taxa da velocidade. A taxa de variação da velocidade. Então, a aceleração é igual a zero. Igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, quanto é que vai ser a força resultante? Pela segunda lei de Newton, que apareceu 100 anos depois, a força é a massa vezes a aceleração. Então, se a aceleração é igual a zero, a força resultante também vai ser igual a zero. Força resultante igual a zero. É igual a zero. Então, eu gosto dessa ligação, de escrever isso aqui sempre. Eu sempre gosto de fazer assim, ó, galera, velocidade constante significa aceleração igual a zero, que significa força resultante igual a zero. E é isso nessa questão que aparece ali. É isso que aparece aqui. Então, o que é que eu tenho? Velocidade constante, aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. Se minha resultante aqui é de 2 newtons para a direita, igual a zero aqui. A minha resultante é de 2 newtons para a direita, eu vou ter o quê? Aqui, no caso, 2 newtons para a esquerda.
Aí o que é que acontece? Para estar em repouso, 2 newtons, para estar em velocidade constante, também 2 newtons. Aí ele escreve aqui, né? A aceleração é 0 e o bloco se move com velocidade constante. Constante. Vamos ver mais uma aqui. Ele bota, tem muita coisa aqui. Eu vou falar da terceira lei de Newton, para depois ver isso aqui. Não, aqui, ó, aquele que eu estava falando do vetor aqui. Eu tenho que botar ao quadrado aqui, né? Ele está trabalhando muito aqui. Eu não gosto desses moídos, desses caqueados muito das questões, não. Vou falar da terceira lei de Newton. Aí eu vou ver pelo menos se dá tempo para pegar outro. Botei aula de 1 hora, né? Já está acabando. Aí eu vou fazer um exercício utilizando o diagrama do corpo livre. Feito ele tentou ali, aquele questão está muito enrolada ali. Então eu falei da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, que diz que todo corpo mantém o seu estado original, a não ser que haja uma força externa sobre ele. A segunda lei de Newton, que a força resultante é a taxa de variação da inércia, ou seja, que no fim fica a força resultante é a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton diz o seguinte, a lei da ação e reação, que sobre todo corpo que eu aplico uma força, aquele corpo me devolve a força com a mesma intensidade, né, com o mesmo módulo, com a mesma direção, mas sentidos opostos. Repetindo, ó, terceira lei de Newton, é também chamada lei da ação e reação. Então, vou botar uma questãozinha na prova objetiva, uma questãozinha aberta para vocês pensarem sobre isso, né? A resposta está no seguinte, a gente sempre aplica a lei da ação e reação, ela sempre é aplicada em corpos diferentes. Tipo, eu pego, vou segurar meu celular aqui. Pronto, tá aqui. O meu celular ele está fazendo o seguinte, ele está descendo, né, pela ação da gravidade. Então tem uma força-peso atuando nele, né, para o chão. Aí eu aplico uma força aqui. Aí eu estou aplicando uma força no celular. A força-peso, ela é reação, no caso, aqui o celular puxa a terra para si. Além da ação e reação do peso, eu vou fazer esse desenho ali para você entender, né? Eu tenho a terra puxa o corpo puxa a terra. Essa é a dupla ação e reação. É quando eu aplico a força sobre o celular para ele não cair, eu estou aplicando sobre o celular. Aqui meu dedo sobre o celular. O celular está aplicando sobre o meu dedo. Ou seja, meu dedo aplica sobre o celular aplica sobre o dedo. É o par ação-reação, né? Só que em corpos distintos, em corpos diferentes. Eu aplico sobre o celular aplica sobre mim. Como eu disse, eu vou fazer um desenho legal aqui. Deixa eu pegar aqui. Ainda ficou o desenho aqui, beleza. Então eu tenho a Terra, imagina aqui, planeta Terra, tá aqui. Vou botar alguma coisa sobre a Terra, a minha mesa aqui sobre a Terra. Ficou muito grande essa mesa, né? Deixa eu botar a mesa sobre a Terra. E aqui eu vou botar alguma coisa sobre a Terra aqui. Esse losango sobre a Terra. Vou pegar uma coisa fechada aqui, pronto. Sobre a minha mesa. Essa figura aqui. Beleza. Vai ficar bem feiozinho, mas vai ficar legal. No caso, a Terra está puxando esse corpo aqui com a força-peso e esse corpo está puxando o centro da Terra com peso. Mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Esse corpo, ele está aplicando sobre mim, sobre a mesa, essa força, que coincidentemente é o peso, e esse corpo está devolvendo aqui. Aí eu vou mostrar aqui, né? Ele está aplicando também aqui, vou botar de azulzinho para entender o par ação e reação. E azulzinho para cá. Beleza. Então, o que é que acontece? Aí eu vou escrever aqui. Preto, né? Preto. Aqui é o peso, ou seja, a força que a Terra puxa o corpo, que é o peso da gente, que vai ser a massa vezes a gravidade.
porque é massa vezes aceleração, né? Então o peso é massa vezes gravidade. A aceleração é da gravidade, né? E eu tenho esse peso aqui também, né? Que eu vou botar menos P para indicar aqui, né? Que é o par ação e reação. O corpo sendo puxado para o centro da Terra, o par ação e reação é o corpo puxando o centro da Terra para si. Esse par ação e reação. O par ação e reação é esse, ó. O corpo está aplicando sobre a mesa uma força e a mesa está devolvendo, que a gente chamou de normal na aula passada. Então, par e reação, ação e reação, essa força normal. Essa normal. Ou seja, são forças aplicadas em corpos diferentes. Essa é a questão da ação e reação. É a terceira lei de Newton. Mesma intensidade. Então, vamos lá. Vamos dizer que você tem uma massa de 60 quilos. Aí você vê lá, o seu peso não é 60 quilos. Ah, eu olhei na balança, é 60 quilos meu peso. Não, a sua massa é de 60 quilos. Seu peso vai ser aproximadamente 60 vezes 10. A gravidade é aproximadamente 10, vai dar 600 newtons. Então, você aplica sobre a Terra 600 newtons. E a Terra, a Terra te puxa com 600 newtons. E você puxa a Terra com 600 newtons. Só que em sentido oposto, né? A Terra te puxa para baixo e você puxa a Terra para cima. Então é isso que eu quero que você... Óbvio, né? Esse menos anormal vai ser 600 também aqui. Logo, a normal, aqui a força normal vai ser de 600 newtons. Então é isso que eu quero que vocês entendam sobre a terceira lei de Newton. Aí eu vou gravar uma aula de exercícios resolvendo, misturando segunda e terceira lei de Newton, só resolvendo exercícios, e aí a gente conclui o nosso semestre. Então tá tranquilo aí, essa aula vai para o YouTube.